Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de convidar você a comigo nesse momento elevar o nosso pensamento até o Mestre amado Jesus. Vamos comigo? Aqueles que quiserem se sentir mais à vontade, que feche seus olhos. Vamos mentalizar o nosso Mestre amado. Vamos acalmar os nossos corações, entrarmos todos na mesma sintonia, que possamos nesse momento ser envolvidos pelo amor do Mestre e que saiamos desse encontro muito melhor do que quando entramos. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o acaso. Será que o acaso existe, como muitas vezes nós ouvimos falar? Se acreditássemos realmente que só temos essa vida, que Deus criou esse universo enorme, todos nós, para vivermos uma única vez. Se acreditássemos nisso, poderíamos dizer que o acaso realmente existe. Mas, como sabemos que Deus é soberanamente justo e amoroso para com seus filhos, sabemos que temos aí a lei da reencarnação, onde perante a bondade suprema do nosso Pai, nos é concedida a oportunidade de repararmos nossos erros. Essa ideia de acaso, ela cai por terra. Muitas vezes nós nos lamentamos sobre os acontecimentos da nossa vida, nos lamentamos por passarmos por determinadas situações, nos lamentamos por conviver com determinadas pessoas, determinados familiares. Nos questionamos muito por que aquele nosso ente querido veio com algum defeito físico ou nós mesmos. Muitas vezes questionamos o desencarne de um ente querido, achando dentro do nosso pequeno conhecimento que é algo que aconteceu injustamente. Muitas vezes nos vitimizamos diante das situações. Eu vou pedir licença para vocês para ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 8 do Livro dos Espíritos, que ela fala exatamente assim. Deixa eu localizá-la aqui. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Graças a Deus nós temos essa doutrina maravilhosa que nos fortalece, que nos consola, que nos faz entender que nada do que passamos nessa vida é injusto. Nós muitas vezes damos muita atenção ao material. Muitas vezes, para sermos felizes, associamos essa felicidade terrena aos bens materiais, a obter objetos caros, a obter muitos bens, dinheiro, casas, carros. Queremos sempre mostrar ao outro que estamos bem. Como?
adquirindo bens materiais. E muitas vezes nós esquecemos que somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, e não o contrário. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com acaso, lei de ação e reação? Quando nós focamos apenas no material, focamos apenas a nossa felicidade, associamos a nossa felicidade em adquirir bens, em sermos felizes materialmente falando, deixamos de lado o cuidado com o nosso espírito. Quando nos dedicamos única e exclusivamente em ganharmos cada vez mais dinheiro, em termos mais poder, em adquirir mais bens, estamos muito presos à matéria e deixando o espiritual de lado. Se somos seres espirituais vivendo apenas uma experiência material, o que estamos fazendo em prol do nosso espírito, da nossa verdadeira vida? Estamos deixando de lado e cuidando daquilo que vai perecer junto com a matéria. Quando fazemos isso, muitas vezes deixamos predominar em nós os nossos maiores vícios morais: o orgulho, a vaidade, a avareza. E consequência disso tudo, estamos plantando coisas negativas. Muitas vezes nos afastamos daqueles que amamos, não damos atenção para as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes, para conseguir obter esses objetos de desejo, acabamos por prejudicar o nosso irmão. Muitas vezes, por conta desse poder, passamos por cima dos sentimentos do outro. E tudo isso nós vamos ter que responder lá na frente. Nenhum de nós que está aqui hoje, nessa vida, está como vítima. Nenhum de nós somos vítimas das situações que acontecem. Nós estamos onde devemos estar, com quem devemos estar. Nós nos preocupamos demais com o que vai ser lá na frente. Mas quando nos preocupamos com isso, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Como eu vou estar lá no futuro? Será que eu vou estar bem de vida? Será que eu vou ter uma casa melhor, um carro melhor? Quando temos os nossos filhos e alguém pergunta para nós: o que você deseja para ele quando crescer? Qual a primeira coisa que nós falamos? Eu espero que ele estude, eu espero que ele tenha um bom emprego, eu espero que ele conquiste suas coisas. E por último nós falamos: e eu quero que ele seja muito feliz. Nós ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. Nós ainda vivemos em um mundo onde a matéria predomina. É óbvio que precisamos ter o material aqui para poder nos manter. Não é errado. Muito pelo contrário. Está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso. Nós temos que progredir. E adquirir os bens aqui na Terra faz parte desse progresso. Através do nosso trabalho, a gente conseguir morar bem, ter um veículo para nos locomover, termos educação, segurança, lazer. Isso não é errado, muito pelo contrário. Nós temos que
progredir. O que nós temos que tomar muito cuidado é com o limite, é com o equilíbrio desse progresso. Nós temos que ter a consciência de que vamos usufruir de todos esses bens materiais que adquirimos, mas que eles são passageiros, que nós não vamos levá-lo nada do que adquirimos daqui, vamos levar para a nossa verdadeira casa, para o nosso lar espiritual. Temos que trabalhar em nós o desapego, dar atenção realmente para aquilo que é necessário. Temos que cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar sim da vida material, mas nunca esquecermos da nossa vida espiritual, da nossa verdadeira vida. Que não deixemos de lado aquilo que realmente é importante. A nossa família, aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Progredir em todos os aspectos, mas nunca deixar com que o material se sobressaia sobre o espiritual. Temos que ter a ciência de que estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira morada não é aqui. Durante o período que estamos aqui, vamos adquirir bens para que possamos viver no mínimo de condições. Mas não vamos fazer da aquisição desses bens o nosso único objetivo. Muitas vezes a gente se preocupa tanto lá na frente como estaremos em relação ao ter. Mas vamos começar a nos preocupar com como estaremos lá na frente em relação ao ser. Se queremos saber exatamente como seremos lá no futuro, vamos cuidar do que estamos plantando hoje. Vamos olhar em volta, enxergar as pessoas, amar de verdade. Vamos tentar achar o equilíbrio entre o adquirir bens materiais e cuidar do nosso espírito. Digo mais uma vez, nenhum de nós está aqui como mero coadjuvantes. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós é vítima das circunstâncias. Estamos apenas, muitas vezes, colhendo o que plantamos lá atrás. Então, se quisermos ter uma ótima colheita lá no futuro, vamos cuidar das sementes que estamos plantando hoje. Aí sim, nós vamos ter uma colheita farta e feliz no nosso mundo espiritual, cuidando do nosso espírito, não somente cuidando da matéria. Que comecemos a refletir sobre isso e tentarmos manter o equilíbrio entre o ter e o ser. Precisamos adquirir bens, precisamos ter a matéria para sobreviver, mas não vamos deixar ela se sobressair sobre o nosso ser espiritual. Vamos começar a cuidar do nosso espírito, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E assim chegaremos ao nosso objetivo, que é a nossa evolução. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por esses minutos aqui comigo de reflexão e que possamos estar juntos novamente numa outra oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Gratidão.
Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.